Olá, graça e paz. Bem-vindo, irmãos, vocês que estão chegando aqui para a nossa igreja, nosso lugar de crescimento também. Hoje o nosso estudo é sobre a importância de exercer seu dom e a sua vocação na igreja local. E meu nome é Ana e eu estou aqui com a Aline e nós estamos estudando e ensinando sobre a importância do dom e da sua vocação. Bom, a gente sabe que quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente, pela fé e pela graça do Senhor, a gente alcança a salvação, não é, Aline? Verdade. E às vezes, Aline, as pessoas acham que aceitou Jesus, já vai para o céu e é só isso. E que lá no céu a gente vai adorar, vai bendizer, vai glorificar ao Senhor, enquanto na verdade, Aline, nós somos chamados para um serviço aqui na terra, né? O próprio Deus, o próprio Cristo, Ele nos deu essa função, né, de servir. Mas e servir como, Aline? O que você acha? A salvação é só aceitar Jesus e ir para o céu? O que as pessoas precisam fazer? Além de aceitar a Jesus, além de entregar a vida para Jesus, Ana, a gente precisa trabalhar, né? A vida do cristão, ela também está relacionada ao serviço, né? Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Então nós, pela fé, aceitamos a Jesus, mas a obra, o serviço, o nosso trabalho, ele confirma, reafirma que nós realmente somos de Cristo, porque Cristo nos serviu. Ele deixou a sua glória e veio nos entregar a sua vida. E nós precisamos também servir o corpo, assim como Cristo fez. Somos enviados aqui para a terra mesmo, né, Aline? Não é para... A gente será... Nós iremos para o céu, mas nós somos enviados aqui. O ID é aqui. E quando, para cumprir esse ID, Deus, Ele nos deu alguns dons, talentos, dons, para servir, porque a gente não vai de qualquer jeito para fazer qualquer coisa, né? A gente vai vocacionado e Ele nos dá esse dom. E olha o que diz em 1 Pedro 4,10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, servir é um ID, e eu vou servir como? Cada pessoa recebeu de Deus um dom, né? E são diferentes, os meus dons são diferentes dos dons da Aline, né? Nós temos o dom do ensino, mas em outras situações são dons diferentes, né? E é de acordo com a graça que nos foi dada. Isso diz em Romanos 12, 4, 6. E em 1 Coríntios também diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse, Aline? 1 Coríntios diz isso, né? 12, 7, né? A cada um. Então, não adianta eu querer ter o dom que o outro tem. Cada um tem o seu próprio dom. O que você acha disso, Aline? É isso mesmo, esse fim proveitoso é a edificação do corpo. Se cada um coloca o seu dom, o seu talento, né, aquilo que o Espírito Santo te deu a serviço do corpo, logo toda a igreja é edificada, porque cada um vai contribuir segundo aquilo que foi dado pelo Espírito. Não somos nós que escolhemos os nossos dons, os nossos talentos. Ele nos dá e nós usamos de acordo com o que o Espírito Santo nos deu para edificar o corpo. Por isso que cada um tem uma habilidade, né? Como a gente usando esse exemplo do corpo, que o próprio apóstolo Paulo falou, a mão tem uma habilidade, o ouvido tem outra habilidade, né? Cada um tem o seu dom e eles são usados todos conjuntamente para a glória do Senhor. E assim somos nós também com os nossos dons. Os dons espirituais, eles são as nossas ferramentas, né? Eles não são os nossos prêmios. O prêmio você recebe quando você finaliza uma etapa e aí você é premiado. Já o dom não, ele é ferramenta. A ferramenta a gente recebe para trabalhar, né? Para ser usado para a glória do Senhor. E é muito interessante, Aline, dizer que o Espírito Santo, ele não nos dá dons para a gente se exibir. Eu acho isso tão interessante na igreja, porque o seu dom, ele não vai apagar o meu. E o meu não vai apagar o seu dom, né? Porque é um complemento o outro
com um só propósito, que é a edificação do corpo de Cristo. Então, não é porque só o fato de a gente ter recebido o dom de Deus e Ele habitar em nós, isso já é um privilégio. A gente não precisa querer se mostrar e apagar a luz do outro. O outro vai brilhar, cada um no seu lugar, né? E junto com o mesmo propósito. É isso aí, Ana. Nós somos capacitados com diferentes dons por isso mesmo, né? Não tem exibição, mas edificação. E nós precisamos usar os nossos dons, mesmo quando temos o mesmo dom, como você disse, temos o dom do ensino, né? É um dom que o Senhor deu para mim, deu para você, mas nós usamos de acordo com quem nós somos, né? Um tem um jeitinho de ensinar, o outro tem um jeito diferente. Então, todos os dons que temos, mesmo que exista ali um ministério onde várias pessoas têm o mesmo dom, cada um vai ser usado para a glória de Deus, com o jeito que você tem, com a sua personalidade, com as suas próprias características, né? Com a sua individualidade, você vai usar esse dom para edificar, para servir o corpo. Ninguém foi chamado para ficar parado. Então, seja como for, seja qual o dom que Deus te deu, você precisa colocá-lo a serviço do reino. E o próprio Deus, são os diferentes dons, ele fez da forma que ele quis e da forma que ele desejou. Mas às vezes com os nossos olhos e com as nossas avaliações, a gente acha que um dom é maior do que o outro. Uma pessoa com um dom aparece mais do que o outro e a gente não dá valor. E pelo contrário, Deus dá valor a todos os dons, né? Não importa qual é o dom, e todos nós temos um. É necessário que a gente descubra o nosso dom e coloque ele em ação, em movimento. Por quê? Porque um corpo sem movimento, ele morre, né? Se você tem um propósito na vida e não se movimenta em favor daquele propósito, morre, né? Então a gente tem que mesmo se movimentar, né, Aline? É isso aí. E aí John Wesley vai dizer para nós que a graça de Deus, ela não é um depósito estagnado, não está parado, mas uma fonte em movimento. Então o dom que recebemos de Deus, ele deve ser usado e compartilhado. Como que eu compartilho o meu dom? Colocando ele a serviço do corpo. Assim nós compartilhamos esse dom. E a igreja local, gente, é onde você está inserido, onde eu estou inserida, a Aline está inserida, ela é um lugar onde nós somos treinados. Ninguém chega aqui perfeito, excelente, faz tudo com excelência, não. Aqui é um lugar onde nós somos treinados e por vezes, uns são mais rápidos, outros são mais lentos, mas Deus coloca todos vão ser usados pelo Senhor, né, Aline? E aqui é um laboratório. E aqui também nós somos testados, né? Somos avaliados, mas não reprovados, tá? Não reprovados. Ninguém é reprovado. Todos aqueles que se dispõem, eles são usados pelo Senhor. E aí a base bíblica que vai confirmar isso que a Ana está falando, está em Efésios 4, 11 e 12, dizendo que ele, né, o próprio Deus, designou para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo. 1 Coríntios 12, 18 também vai dizer que agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então ele confirma a sua vontade, nos dando dons para isso. Sim, às vezes os nossos olhos, eles tendem a ir para aquilo que é evidente, né? Aline, você acha que é só o púlpito que só no púlpito que a gente exerce o dom? O dom de estar no púlpito falando ou ensinando é o melhor e mais importante dom? Claro que não, né? A gente sabe que quem está no púlpito, quem está no altar, naturalmente fica em evidência. Um louvor, quem prega, quem ora, muitas vezes eles estão ali em evidência, são os ministérios que nós mais vemos. Mas na verdade existem muitas maneiras de manifestar os nossos dons e todos serão usados para a glória de Deus.
Tanto quem está lá no púlpito pregando, aparecendo na transmissão do culto, na live, como aquele irmão que está limpando, todos são importantes e igualmente usados para a glória de Deus. Nós precisamos ter essa noção, né, esse entendimento de que em tudo o Senhor está nos usando e em tudo estamos edificando a igreja. Então nós podemos ser usados no discipulado. Tem pessoas que não têm o dom para estar no púlpito pregando, mas é um excelente discipulador. Ele ensina, ele dirige, ele direciona, né, o seu discípulo. Há pessoas que têm ali um cuidado pastoral. Não apenas o pastor cuida, mas esse cuidado pastoral de se importar com quem está chegando, com um novo membro. É uma equipe, um ministério que não está em evidência, mas está fazendo as coisas acontecerem nos bastidores, né? E mandando uma mensagem para o novo membro, para um visitante, ajudando a acolher essa pessoa. É um cuidado pastoral. E isso é muito importante. Se não são essas pessoas, se não é essa equipe que manda uma mensagem, que fala um oi, manda uma oração, uma palavra de encorajamento, essa pessoa que chega, esse visitante, ele se sente perdido muitas vezes. E aqui na igreja a gente tem essa preocupação com a equipe de acolhida, de acolhimento, que faz esse cuidado pastoral. E existem outros dons, Ana? Outras maneiras de servir na igreja? Bom, Aline, até na administração, né? São eles que administram não só o dinheiro, administram o cuidado, né? O que tem dentro do templo, o que tem que comprar, o que está faltando, o que tem em excesso, né? É o pessoal da administração. A música, olha que importância. Às vezes você tem o dom da música e às vezes a gente chega aqui e pensa que eles têm um tempo de treinamento, de cuidado, de vir, de se esforçar para estar aqui mais cedo, para fazer tudo com excelência. Que dom maravilhoso que é trazer a glória de Deus, né, para este lugar. E também tem o dom da visitação. Nós temos irmãos acamados, nós temos irmãos que precisam de uma oração, de estar nos hospitais, né? E quantos de nós podemos fazer isso? Mas tem aquele que tem um dom específico, né? E ele tem uma palavra para levar para essas pessoas e até os serviços práticos. A igreja é como nossa casa. Ela precisa de lâmpada para trocar, ela precisa de um banheiro para lavar. E quem faz isso? São as pessoas que se prontificam, que têm o entendimento de que são importantes na igreja local. Isso mesmo. Todo dom é importante. Toda maneira de servir, ela é essencial para o caminhar da igreja, né? Quando a gente vê ali a parábola dos talentos, a um ele deu 5, a outro 2 e ao outro 1, de acordo com a capacidade de cada um para administrar o seu dom, o seu talento. Então é importante nós administrarmos aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, ao invés de olhar, olha, meu irmão tem 5, eu tenho 2, meu irmão tem 2, eu tenho 1. Não, sim, a gente vai usar o que tem para a glória de Deus, né? E à medida que vamos caminhando com o Senhor e vamos também nos conhecendo, nós descobrimos dons que achávamos que não tínhamos, né, Ana? É verdade. A gente vai se descobrindo. Eu, por exemplo, meu dom do ensino eu descobri na igreja, ensinando para as crianças quando eu era adolescente, ajudando lá a tia que tinha mais experiência, e aquilo se transformou na minha profissão. E eu continuo servindo tanto na vida secular, como também na igreja. Então a gente vai descobrindo isso nessas habilidades. Isso também pode acontecer o contrário, não é mesmo, sim, Aline? Você ter pessoas novas que não conheciam Jesus, quando vem para a igreja, ela começa a servir com o talento que ela tinha, ela passa a servir a Deus, né? Sim. E você já estava na igreja e aplicou no mundo. E pessoas do mundo com Deus transforma, né? E traz para a igreja. Traz, né, para a igreja. Para usar o seu dom. Isso é muito, muito importante, né? Ver como Deus usa tudo. Nenhum dom é desperdiçado. Aqui nós citamos alguns, mas poderíamos ainda falar de pessoas que têm dons e talentos, por exemplo, na cozinha,
né, para cozinhar, para administrar ali aquele mesmo. lugar, faz aquele panelão. Sim. Tem gente que já não consegue. Com crianças, tem gente que tem o dom, tem a habilidade ali com criança, outro já vai ter o dom com adolescente, tá dentro do discipulado, do ensino, da intercessão. Porque se você lida com criança, você precisa discipular, ensinar, interceder, orar, como adultos, como homens e mulheres. Então, em todos os dons, né, o pessoal as meninas que dançam, os meninos do malabares, usando ali as suas habilidades corporais, os seus talentos para servir ao Senhor, para servir e engrandecer o reino. Então todos os nossos dons, eles são espirituais quando nós usamos com propósito e submissão. Tudo é um dom espiritual. E é muito interessante que quando a gente ativa isso em nós, aplicando isso na igreja, a nossa fé aumenta, a unidade, né, do corpo, ela se torna mais firme, mais coesa, né? Isso desenvolve maturidade e impede a estagnação, né? E isso é muito importante. A gente vê que há um crescimento geral de todos quando tem essa visão, né, Aline, de que um ajuda o outro e todos são importantes. É verdade. John Wesley, ele dizia, né, uma frase muito conhecida: o mundo é a minha paróquia, mas nós sabemos que o mundo é lá onde a gente serve, onde nós fazemos a missão, mas a igreja é o nosso campo de treinamento, porque na igreja nós somos corpo, nós aprendemos a servir dentro da igreja e vamos em busca dos perdidos, né, daqueles que estão lá fora ansiando pela salvação. E nós podemos servir com o nosso dom e manter o corpo vivo e unido, não é mesmo, Ana? Sim, essa é o nosso chamado, essa é a nossa função aqui na Terra, né? Fazer com que a igreja prevaleça, né, em trabalho, em serviço. E vai servir quem? Só os irmãos? Não, nós somos chamados para servir o mundo mesmo, né? Nós somos chamados para servir os necessitados, nós somos chamados porque a igreja, ela foi chamada para ter uma função no mundo, né? Um ajuda o outro aqui, mas é para influenciar o mundo, né? E esse é o objetivo dos nossos dons, né? É aplicar aqui, mas para que o mundo saiba que Deus é o Senhor. É verdade, precisamos alcançar os perdidos, né? Usar os nossos dons para isso. E existem bases bíblicas que reafirmam isso, né? Que com o nosso dom nós mantemos o corpo vivo, unido e servindo tanto dentro quanto fora. Efésios 4,16 vai dizer que dele todo o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, quando cada parte realiza a sua função, o corpo é edificado e cresce. Ele cresce e é edificado em amor. Por isso é importante você descobrir os seus dons. Você que está nos ouvindo, descubra o seu dom, descubra a sua habilidade e passe a servir para que o corpo venha a crescer. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, vai dizer, né, sobre essa analogia do corpo humano, mostrando que cada membro é importante no nosso corpo, como cada membro também é importante na igreja. Cada pessoa é importante. E Mateus 25 vai falar da parábola dos talentos, onde Deus espera que nós multipliquemos os dons que Ele nos deu. Aquilo que Ele nos deu precisa ser multiplicado, não pode ficar parado, não pode ficar estagnado. Como a Ana disse, se a gente para, o corpo ele tem que estar em movimento. Se o corpo para, ele morre, né? Então você precisa ajudar esse corpo a se manter vivo, movimentando a igreja com o seu dom, com o seu talento, com aquilo que Deus te deu. Aline, você acha que quando a gente vem para a igreja ou a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador e a gente não se habilita a desenvolver os nossos dons, o que pode acontecer com um crente desse? Ele vai estagnar espiritualmente, né? O crente que não vive os seus dons, ele vai estagnar espiritualmente e principalmente ele vai entristecer o Espírito Santo.
Ele vai desprezar o seu chamado e entristecer o Espírito Santo. Não há nada pior do que isso, né? Do que você saber que uma omissão sua entristece o Espírito de Deus. É isso mesmo, é o que diz em Tiago 4,17, sabe, Aline? Que quando a gente sabe que tem que fazer o bem e não faz, a gente peca. Forte, né? Então isso é muito forte, a gente ter consciência que às vezes a gente aponta o mal, mas a gente omite o bem, e isso peca, entristece o Espírito Santo, né? Então, e a palavra fala que nós não devemos apagar o Espírito, e quando eu não exerço o dom que o próprio Espírito me deu, eu apago ele em mim. Isso entristece, né? Então isso é pecado. Então nós temos mesmo, né? Nós somos desafiados, né? Porque nós somos o sal da terra, né? E se o sal perdeu o sabor, para que serve? Se eu tenho um dom e eu não exerço esse dom, para que eu tenho? Não é? Não tem um porquê. Nós colocamos toda a nossa funcionalidade, a nossa habilidade escondida, né, oculta, e não é isso que o Senhor quer, porque isso é pecado. Ocultar os nossos dons é pecado, apagar o dom é apagar o que o Espírito Santo, que o próprio Deus nos deu, né? Então não usar esse dom que Deus nos deu é desonrar o próprio Deus, desonrar o presente que Ele nos confiou. Ele nos dá algo tão especial, né, que são vários dons e habilidades que podemos usar, e nós desonramos isso quando não usamos com sabedoria e com amor e com entrega, né, para a obra do Senhor. É até o que diz lá, né, Aline, o servo que escondeu os seus talentos, né? Você já citou essa passagem. O servo esconde o talento e ele dá desculpas, né? Ele fala, eu fiquei com medo e eu guardei os meus talentos. Enquanto, na verdade, nós temos que frutificar e não dar desculpa. Porque a gente dá desculpa para tudo, né? Não tenho tempo para ensaiar. Eu não posso lá limpar. Enquanto a gente tem mesmo que se dispor e semear o nosso dom em boa terra, né? E semeando a gente vai ter fruto. É verdade. E é isso que o Senhor espera de nós, né? Frutificar naquilo que Ele confiou em nossas mãos. Se Ele te deu um dom, é porque Ele sabe que você é capaz. Eita! Às vezes nós nos olhamos só, não consigo, eu não sou capaz, eu não vou dar conta. Mas se Deus te deu, Ele sabe que você é capaz. Amém. Ele sabe que você vai dar conta. Então o que você vai fazer? Administrar com fé, com confiança e usar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, porque você está fazendo a obra dele, na companhia dele, na direção dele. Não é por nós, né? É por ele que nós trabalhamos, que nós usamos os nossos dons e talentos. Então, tenha certeza que você é capaz. Como a Ana disse aqui, não dê desculpas como esse servo negligente, né? Que nós não sejamos chamados assim, servo mau, servo negligente, porque ele escondeu. Ele entristeceu o Espírito Santo, não usando com sabedoria o seu talento, né? Culpou Deus, porque eu sei que o Senhor é mau e colhe onde não plantou. Enfim, ele vai lá e joga a culpa para Deus, deu desculpas e não assumiu a sua responsabilidade, não é mesmo? Então, que não sejamos chamados por Deus de servos negligentes, mas que Ele possa olhar para nós e falar, bem está, servo bom e fiel. É assim que queremos ser chamados por Deus, servos bons e fiéis, que foram fiéis no pouco e estão prontos para serem colocados sobre o muito. A igreja, ela precisa de todos, então, né, Aline? Verdade. Ela precisa de todos. Não que Deus precise de nós, mas a igreja precisa de todos. A igreja precisa, é verdade. Né? E todos são importantes e ninguém, como diz lá em 1 Coríntios 12, 21, o olho não pode dizer para a mão, não preciso de ti. Né? Eu não posso dizer para a Aline que eu não preciso dela, ela não pode dizer que não precisa de mim, porque a unidade é que faz o movimento perfeito. Né? Porque se não tiver unidade, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, mas não, existe um comando na mente, né? Existe um comando no cérebro que é Jesus. Ele né? é a cabeça. Ele é a cabeça,
E aí a gente vai para a mesma direção, fazendo um movimento correto, né? Na direção. É isso aí. Como você disse, né, o olho não pode dizer não preciso de ti, e nós também não podemos dizer que não precisamos uns dos outros, né? Assim como a igreja precisa dos meus dons, eu preciso da igreja, eu preciso que a Ana exerça o dom dela, eu preciso do dom do meu outro irmão. Nós precisamos ter esse entendimento que somos interdependentes, né, uns dos outros enquanto corpo de Cristo. E o dom que você tem, ele pode ser a resposta da oração de alguém. Seu ministério pode salvar uma vida, pode restaurar, pode discipular, pode trazer alguém para mais perto, né? Então, por isso que é importante usar. Nós não temos, às vezes, uma dimensão daquilo que o Espírito Santo pode fazer através de nós, quando nós simplesmente nos colocamos ali à disposição dele para fazer uma oração, para varrer uma igreja, varrer o pátio da igreja, para contar uma história para a criança. Parece algo tão simples, mas ali o Espírito Santo está fazendo um mover tão grande. E quando a gente obedece, nós podemos ser parte dessa obra que é maior do que nós mesmos, né? Então Deus, ele liga o nosso propósito ao corpo de Cristo. Quando ele nos chama para esse propósito, quando ele nos chama para algo que é maior que nós e nos encaixa ali, e a gente corresponde com obediência, com fidelidade, a missão do Senhor cresce, ela se fortalece, não é mesmo? E o que acontece, Ana, com alguém que está fora do corpo exercendo o seu dom? O que acontece? É como um carro que fica desligado muito tempo, parado muito tempo. Isso aí. Não é? Ele pode ser até um carro zero, mas se ele ficar parado muito tempo, ele adoece, ele estraga, ele esfria e a missão enfraquece. Então um carro foi feito para quê? Para movimentar, para levar pessoas, mas se ele estiver parado, e a gente não pode ficar parado. O nosso corpo parado, entre as articulações tem o quê? Um óleo, e esse óleo ele precisa ser lubrificado com movimento, né? Então, e Deus quer que nós sejamos fortes, quer que você seja forte, Aline. Se você não exercer o seu papel, a sua função, o seu dom, você vai enfraquecer. E se você enfraquecer, você vai ficar para trás. E por mais que as pessoas te empurrem um tempo, elas vão te empurrar. E isso até não tem problema nenhum. Faz parte, faz né? parte, mas faz parte a pessoa te empurrar um tempo e você empurrar outros também. Mas você tem que se movimentar, ou bater as suas asas, ou correr, ou andar. Mas você precisa se movimentar para que você não se enfraqueça e se perca. E a gente não quer que ninguém fique para trás. Jesus não quer que ninguém fique para trás, né? Vai ficar para trás e vai ficar à beira do caminho. É verdade, é importante a gente exercitar a nossa vocação, né? O nosso chamado. Isso nos protege da vaidade, do isolamento e da frustração. Muitas vezes as pessoas estão frustradas, se sentindo perdidas na igreja, sozinhas, isoladas, porque não estão cumprindo com o seu chamado, né? Tanto nos grupos societários, ali nas nossas redes, rede de homens, de mulheres, de jovens, dos adolescentes, você encontra ali um grupo semelhante a você, como também nos ministérios. Às vezes a pessoa ela vai chegar na igreja, o primeiro contato que ela vai ter vai ser com alguém que tem o mesmo ministério que ela. Quem ensina logo vai se ligar com as pessoas do ensino, quem canta, quem toca um instrumento, vai logo ter relacionamento com as pessoas do louvor, então ele não vai ficar isolado, porque ele vai encontrar ali um ambiente onde ele pode servir, né, onde ele pode ser útil. John Wesley tem uma frase muito bonita que diz assim que o cristianismo prático vive no serviço. O crente que não serve é um soldado sem missão. Oi! Nossa, isso aqui olha, veja bem, forte, né? É forte demais, né? Nós somos um soldado, mas nós temos uma missão, né? Nós estamos aqui para agir mesmo, para fazer as coisas acontecerem, né? Tem um serviço que precisa ser cumprido e nós não queremos ficar fora dessa missão. É verdade, né? Estamos aqui como soldados que cumprem.
Para que serve um soldado sem missão? Sem missão. Né? O que você faz com um soldado sem missão? Ele precisa de uma missão. Ele pode até estar fardado, né? Mas se ele não tiver... Não tem uma missão, não tem um propósito na vida dele. Aí é o que vai cair lá no isolamento, na frustração, né? Porque não tem nada para ele fazer. Não tem nada para fazer. E aí nós vamos chegando no finalzinho desse estudo, né? Na nossa conclusão, enfatize isso, que você tem um dom, ou até vários dons, né? Mas você pode usar tudo isso para a glória de Deus. Deus te chamou para usar o seu dom, usar os seus dons. A igreja local é um lugar para desenvolver, para fazer com que esse dom cresça, com que esse dom se manifeste na igreja e seja usado para servir. Servir a Deus, servir com o seu dom, é um ato de adoração, é uma demonstração do seu amadurecimento espiritual e é cumprir a sua missão. E você não vai fazer isso sozinho, nem sozinha, porque o Espírito Santo te capacita, meu irmão. O Espírito Santo te capacita, o corpo te acolhe. Quando nós temos um dom, nós estamos aqui para acolher um ao outro, né? A mão tem que acolher o pé, o joelho tem que acolher o braço. Então, um precisa acolher o outro porque a gente entende que cada um é importante. E existe uma missão que espera você. Então não guarde o seu dom, não esconda o seu dom, não duvide do dom que Deus deu para você. A missão te espera e você vai ser usado para a glória de Deus. E quando uma pessoa chega na igreja local, Aline, como que ela faz para ela se inserir, né, para estar envolvido no ministério? É importante ela, sabendo já qual é o seu dom, começar a procurar o coordenador do ministério daquele dom. Por exemplo, que eu sei que eu sou uma intercessora, então vou procurar quem é o coordenador, quem é a coordenadora da intercessão, quem coordena o ministério de louvor, quem coordena o ministério de dança, e aí você vai começar a fazer amizade com essa pessoa, já vai entrar num relacionamento, né, com essa pessoa, com o seu grupo ali ministerial, e vai começar a usar o seu dom com fidelidade para o Senhor. Então é importante procurar. E se eu cheguei na igreja e não sei qual é o meu dom, o que eu faço? Todos nós somos chamados para um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Isso, todos nós somos chamados, esse ministério é o quê? É reconciliar o perdido a Cristo. Então, mas eu não sei qual é o meu dom. Você já foi chamado para, com esse ministério, o ministério da reconciliação, né? Reconciliar o perdido com Cristo. Então, e se tiver dúvida, pode perguntar para a gente, para os professores, para os próprios pastores, né? Como que eu faço, né? Você é um canal de bênção, né? Você tem dons, e às vezes até na oração, né? E você pode aplicar isso no seu dia a dia, reconciliando pessoas nesse corpo maravilhoso, né? E não enterre seu dom, sabe? Não deixe que as circunstâncias, que o cansaço do dia a dia, que a falta de tempo deixa você enterrar o seu dom. Isso é muito importante, sabe? Não abandone sua vocação, né? O Deus que te chamou, ele faz com que você permaneça. Não fica no banco. Não adormeça aí no banco, não, tá bem? O tempo é agora. O corpo precisa de todos, né? E Deus espera usar você com poder. E é a partir daqui, né, Aline? É aqui neste local, é aqui neste lugar. Isso mesmo. Que Deus já está começando a boa obra. É isso aí. E Ele vai usar você, que está nos ouvindo aqui, vai usar os seus dons para isso. E você que já sabe qual é o seu dom, você está usando com fidelidade, né, está envolvido já em alguma área de ministério, já está sendo útil no corpo de Cristo. Umas perguntinhas aí para refletir e para dizer sim para aquilo que o Senhor te deu, para os dons que o Espírito Santo deu a você. Diga sim e use com sabedoria, com fidelidade, dependendo do Espírito Santo para fazer essa boa obra na sua vida. Amém? Vamos encerrar esse período de estudos. Ana, faça uma oração para nós. Sim, Senhor, obrigada porque o Senhor nos deu dons, nos capacitou e capacitou cada um desses que está ouvindo agora.
Obrigada, Deus, porque fazemos parte de um corpo em movimento, um corpo buscando a perfeição, sim, Pai, mas onde ninguém é perfeito. Obrigada, Deus, porque nós decidimos agora não adoecer, Pai. Nós queremos mesmo, Senhor, ter uma fé alicerçada em Ti, uma fé em movimento. E nós Te louvamos, Pai, porque as pessoas que estão nos ouvindo estão dispostas a crescer nesse corpo, Pai. E nós declaramos mesmo que o Teu Espírito vai trazê-los, vai revelar a eles, Pai, aonde eles são úteis, porque todos são úteis no Teu corpo. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus. Amém.